Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que vocês não estejam animados aí para mais esses minutos de conversa. Eu acho que vai ser um papo interessante, porque durante todo o dia, enquanto desenvolvedores, o pessoal falou bastante tecnologia, frameworks, ferramentas, etc. Mas como é que fica isso tudo na prática, né? E aí é o que eu pretendo mostrar para vocês, é como é que você pega todo esse aprendizado que você tem, que você vai descobrir ao longo de sua carreira, para começar a prover de fato soluções para o seu cliente, tá? Esse case aqui é um projeto relativamente novo, como a gente vai ver, e envolve aí as principais tecnologias, vamos dizer assim, as principais stacks que a gente está vendo hoje, que estão pegando muita força. Na verdade, estão pegando não, já pegaram força demais, que é o Cloud Computing, aqui representado pela Azure e Kubernetes. Tá, então vamos em frente. Bom, falar um pouquinho de mim, mas vocês não estão aqui para me ver falar de mim. Bom, eu comecei um pouco antes da maioria de vocês, em 1996, quando surgiu o Java. Eu estava um belo dia lá na PUC e foi aquele momento que eu li um artigo numa revista que eu nem sei se existe mais, chama Dr. Dobbs, e estava lá falando que Java era a coisa mais sensacional do mundo. Eu li aquele negócio e falei, pô, interessante, o Java vai rodar no seu... Caiu aqui. O Java é feito para rodar no seu refrigerador, no seu micro-ondas, já naquela época, né? Eu fiquei, pô, legal. Em 1996, então, comecei a olhar o que era o Java, o que era essa tecnologia, e pensei, bom, essa tecnologia pode ser realmente disruptiva, tá? E ao longo da minha carreira, eu comecei a perceber que desenvolvimento é legal, mas a gente não pode só ficar restrito a rasgar código. Na realidade, todo desenvolvedor ele tem que subir um pouco a mais no degrau e pensar em solução, pensar que aquilo que ele está desenvolvendo vai afetar a vida de alguém. Tá? Então, a arquitetura faz muito sentido, mesmo a gente sendo programador, desenvolvedor. Né? Hoje em dia é developer, né? Mas programador no passado. Bom, passei por diversos clientes no Brasil, projetos para fora também. Arrisquei escrever uns artigos no Java Magazine. Acho que ninguém leu, mas tudo bem. E em 2014, já comecei a perceber que Java é legal, .NET não, mas Java é legal. E surgiu... E comecei a vislumbrar a seguinte coisa, bom, o que é esse negócio de cloud, né? Estranho, né? Nuvem, computação nas nuvens. Mas, para mim, a primeira percepção que eu tive era o seguinte, bom, esse negócio de cloud é uma maneira só do pessoal que tem uma capacidade ociosa e vender serviço, por exemplo, a AWS, o Google Cloud, já tinham muitos computadores lá, e começar a gerar renda, mas não era essa a ideia que o pessoal tinha, de fato. E cloud é muito mais disruptivo do que a gente pode imaginar, né? Hoje, você não vive sem cloud, mesmo que você não perceba isso. Todos os aplicativos, a maioria que a gente usa, né? Esses aplicativos para usuário final, Facebook, Netflix, etc., todos eles rodam em cloud. E eu posso afirmar com toda certeza que nenhum deles existiria se não existisse cloud. Um cloud é extremamente disruptivo. Se você não sabe nada de cloud, você nunca abriu uma conta em nenhuma nuvem, está perdendo tempo. Um pouco depois de 2014, começou a surgir um negócio legal, assim, começou a pegar muita forma essa questão de uso de containers, tá? E, bom, container Docker, um negócio muito voltado para Linux, mas aí, uma tal da empresa chamada Google, eu acho que a maioria deve conhecer, eles começaram a jogar para o público um negócio chamado Kubernetes, que é o que nós vamos conversar um pouco aqui hoje, tá? O Kubernetes não era o cara que executava o Docker, tá? O Docker está lá executando. O Kubernetes é o cara que permite que você vá rodar milhões, milhares de containers e ter controle sobre isso, né?
Então, Cloud e Kubernetes é isso, é controle que nós estamos falando. Assim. Ninguém quer complexidade, mas todo mundo necessita dos ganhos que toda essa parafernália aqui, que nós vamos dar um rasante por cima delas, oferece. Tá? Bom, esse projeto foi uma parceria com o time da DTI, o pessoal fez questão de pôr a foto deles aí. Isso é uma coisa legal, quer dizer, não é uma questão de só tecnologia, né? Quando a gente desenvolve um projeto, o time é muito mais fundamental que a tecnologia, tá? E apesar desse pessoal não ser tão bonito, eles têm uma coisa que é super importante, é uma expressão assim meio manjada, mas eles têm muito sangue no olho, que é o seguinte, é pegar um projeto e fazer acontecer mesmo, aprender, compartilhar e menos apontar dedo e mais colaboração. Nós vamos ver um pouco dessa parte de cultura também. Então, quero deixar meu agradecimento aqui especial para o pessoal da DTI e principalmente aí para o Pablo, para o Fernando e para o Ramon, que são os cabeças aí do projeto, tá? Bom, rapidamente a nossa agenda vai ser falar da Falcone, que foi o cliente nesse projeto, o desafio que se apresentou para a gente, a solução que a gente pensou, tá, do ponto de vista de arquitetura e realização dessa arquitetura, a tecnologia, o impacto nos negócios da Falcone. Tá? Falando um pouco da DTI, que foi o nosso parceiro, é uma empresa hoje que eu considero uma dos grandes nomes de influência digital em Belo Horizonte. Quer dizer, o mindset dessa empresa não é um mindset de fazer sempre igual, é um mindset de buscar a melhor solução junto com o cliente, tá? E às vezes você tem que estar disposto a investir, a quebrar uma série de barreiras e pôr a cara a tapa mesmo, e se o pessoal faz demais, é bom demais lá. O jabá do DTI já está feito. Tá? A Falcone, que foi o cliente, é uma empresa de consultoria, não sei se todo mundo conhece aqui, mas é uma empresa que o objetivo dela é trazer performance para os clientes dela. Então ela tem uma gama de consultores grandes aí, que senta do lado do cliente, cria uma série de metas, ações para reduzir custo e jogar as empresas num novo patamar, tá? Corporativo. Bom, e a Falcone, por ter essa questão de otimização, foi um desafio legal, porque como é que você traz ganho para uma empresa que é acostumada a trazer ganho para os outros, né? Então, você não pode dar muito bola fora, não. Tá? A Falcone apresentou para a gente alguns desafios, algumas coisas que eles precisavam, que bom, não existem só eles de consultores, existem outras consultorias, então eles precisam, como todas as empresas, ter velocidade para sair na frente dos concorrentes. Tá? Novos consultores, hoje tem 600 consultores trabalhando lá, estão entrando outros consultores, novos mercados, então como é que você consegue manter esse pessoal dentro de um patamar operacional razoável? Tá? Isso é a escalabilidade, sem deixar todo mundo louco. Obviamente, quando você tem operações grandes, você quer investir em redução de custo, tá? Isso é super importante porque a gente não passa pelo melhor momento econômico que o Brasil já teve. Então, quanto mais você puder reduzir seus custos, eu acho que a empresa tem mais vantagem, tem mais capacidade competitiva. E outra coisa que está muito na boca do pessoal eu preciso de ter APIs. Vocês já devem ter escutado isso, o seu gerente ou qualquer outra empresa falando isso. Por quê? Mas a API, na realidade, eles querem prover serviço para os parceiros de uma maneira melhor. Tá? Então, eles vieram para a gente com essas necessidades. E a gente começou a pensar, bom, antes de pensar em tecnologia, se eu vou usar Angular, React, .NET, seja lá o que for, por onde que eu vou seguir aqui, né? Aí a gente começa a pensar no nível maior, né? Um nível maior de abstração. Vamos esquecer um pouco de tecnologia e vamos começar a pensar em solução para o nosso cliente. O cliente trouxe necessidades, então vamos entender o que ele precisa de fato.
tá? Não como é que vai funcionar, mas o que ele quer de fato, tá? Então, algumas coisas, algumas premissas que a gente levantou de cara bom, se nós estamos falando em redução de custo, a gente tem que trabalhar com tecnologia sob demanda, é o IaaS, tá? Se a gente está falando de sair mais rápido para o mercado, lançar novos serviços e não ter tanto impacto assim, uma boa opção pode ser microserviço. A arquitetura de microserviço, a maioria aqui já conhece, alguém nunca ouviu falar? Todo mundo conhece? Beleza. Bom, se eu estou querendo aumentar o meu lucro, se eu estou querendo ter menos problemas, então eu preciso tirar minha intervenção manual. Então eu tenho que investir em automação. Não só automação, fazer scripts de uma maneira maluca, mas eu preciso ter uma coesão entre o que eu estou produzindo de um lado com os meus desenvolvedores e como que isso está surgindo lá na ponta para o meu usuário final. Tá? Então, nós estamos falando aqui de DevOps. Containers. Bom, a gente pensa em microserviço, automaticamente a gente já pensa em containers, né? Porque eles têm uma relação muito forte. E orquestração bom, não é uma questão de eu criar aplicações, eu tenho que manter essas aplicações funcionando. Isso eu faço através de algum mecanismo de orquestração. Juntando todas essas principais premissas, a gente chega num paradigma de arquitetura que é super relevante para a gente. Eu recomendo que vocês, enquanto desenvolvedores, persigam isso, que é aplicações nativas de cloud. Aplicações nessa categoria, necessariamente elas têm todas essas premissas embutidas nela. É um overhead relativamente grande, assusta quando você começa a ver que todas essas coisas vão fazer parte da sua vida, mas se você escolheu computação, então você tem que estar preparado para estudar todos os dias da sua vida, tá? Bom, e aqui fica a dica para vocês, uma coisa que eu considero fundamental mesmo sendo desenvolvedores, pense primeiro em arquitetura, depois você materializa suas ideias com a tecnologia, tá? Bom, separando agora numa visão mais de camadas, né? Como é que faria sentido isso que eu estou falando? Bom, se eu falei de nuvem, né? Se eu falei de containers, eles têm que combinar, mas eles interagem de uma forma bem específica. Por exemplo, quando eu estou falando de nuvem, eu tenho vários recursos computacionais que eu posso utilizar para fazer a criação das minhas soluções. É banco de dados, rede, segurança, firewall, um monte de coisa que nós vamos chamar aqui de recursos computacionais, tá? A opção nossa tecnológica foi Microsoft Azure. Atenção para os meus amigos aí, não é momento de pânico, tá bom? Só a nuvem não é suficiente. A gente já tinha elencado que a gente ia criar uma plataforma onde a gente pudesse rodar aplicações no nível de abstração melhor. Então, containers, que é o que a gente optou como forma de empacotamento, precisa de um suporte do scheduler. É o AKS. O AKS é um produto da Azure, que é o Kubernetes, Kubernetes sob serviço que a Azure oferece. Então, você escolheu a Azure, ótimo. Você agora tem dentro da Azure uma opção de um serviço gerenciado, que é o próprio Kubernetes. Tá? As minhas aplicações que estão dentro dos meus containers, tá? Elas estão... Opa! Cliquei aqui sem querer. Vamos lá. As minhas aplicações estão empacotadas dentro dos meus containers, tá? E elas interagem entre si. Então, pensa assim, a divisão é simples. O scheduler, ele fala onde minha aplicação vai rodar. E o orquestrador fala como que minha aplicação vai interagir com as outras aplicações e com a infraestrutura. Uma coisa legal é que o AKS ele não é um Kubernetes deformado. Acredite se quiser, a Microsoft não fuçou demais lá no Kubernetes. Tá? O Kubernetes que o AKS provê é o Kubernetes Open Source, que está lá no GitHub. Obviamente, você vai ter alguns pontos de adaptação desse Kubernetes Open Source para a natureza da Azure. Então, se a Azure tem um firewall, como é que o Kubernetes vai interagir com isso? Se a Azure tem um disco específico, como é que essa interação vai acontecer? Tá? E, finalmente,
Bom, eu defini que eu vou ter aplicações rodando dentro de containers usando recursos computacionais. Mas o foco do desenvolvedor não deveria ser necessariamente pensar nisso, nessa parte de sistema operacional, vamos dizer assim. O foco do desenvolvedor é pensar em gerar valor para o cliente. Então, se nós estamos pensando em geração de valor, aí é pegar aquele bom e velho código que vocês gostam de rasgar e criar ele, tá? E toda essa parte de baixo já está vindo, vamos dizer assim, bem mais mastigada pelas opções tecnológicas que a gente escolheu, tá bom? Bom, e por que Azure, né? Eu, pessoalmente, prefiro muito mais a AWS. A minha carreira de cloud tem sido sempre baseada na AWS. Mas, quando a gente está tratando com o cliente, as nossas preferências pessoais têm que ficar um pouco de lado. E a gente tem que entender a melhor forma de adaptar a realidade do cliente nos custos e etc. Bom, Azure, então, fez sentido porque, se você olhar lá no quadrante mágico do Gartner, ele não é o primeiro, mas ele é um forte concorrente. Tá? A Microsoft, ela tem mudado a postura dela e ela tem investido muito em open source, acredite se quiser. Há alguns anos atrás isso não era bem assim. E a Azure está encostando nos outros players, como o Google e a AWS. Então, ela é um concorrente muito bom. Tá? A própria Falcone já tem uma expertise muito forte com o Microsoft. Então, de novo, estamos olhando para a realidade do cliente, acima das minhas preferências, ok? E a Azure, por ser uma cloud, vamos dizer assim, de sucesso, ela já provê uma série de serviços gerenciados que ajudam demais. Você não precisa quebrar tanta pedra para gerar valor rápido para o seu cliente. Bom, isso são os serviços da Azure. Eu acredito que nem todos já estão aqui, pode estar um pouco desatualizado. Assusta mesmo. Você fala assim, sou especialista em Azure. Isso é um tanto quanto difícil, porque você teria que entender cada um desses quadradinhos a fundo. Tá? Então, não caiam na armadilha de vou sair estudando igual maluco. Mas cria um roteiro para você, né? Se você tem mais afinidade com programação, você vai ter boas opções ali. Se você tem mais afinidade com network, também. Mas não tenta abraçar o mundo, porque não vai dar certo. E voltando no Kubernetes, né? A gente tinha elegido a arquitetura de microserviços, tinha pensado em containers, porque são duas coisas que fazem muito sentido juntas. E o Kubernetes, a gente pode afirmar que hoje é a plataforma de gerenciamento de container que ganhou a guerra dos gerenciadores, né? A gente tem outras opções, Docker Swarm, DCOS, Mesosphere, não sei se todos conhecem isso, mas Kubernetes ganhou muita força. Tá? Por quê? Porque é open source e é porque veio do Google. O Google investiu os últimos 10 anos na criação de tecnologia para gerenciamento de containers. Quem jogou aqui, por exemplo, quem usa Gmail? Quem usa Gmail, com certeza, em algum momento está usando lá um container rodando dentro do Kubernetes do Google. Tá? Enfim, é a tecnologia que o Google disponibilizou e hoje é open source. E hoje a Cloud Foundation cuida das iniciativas relativas a essa stack do Kubernetes. Bom, por ser open source, tem toda uma comunidade envolvida no desenvolvimento dessa plataforma. E quando eu falo uma comunidade, não são só os hackers geniais, qualquer pessoa pode participar. Você não precisa saber Golang para participar do Kubernetes. Se você conseguir escrever alguma documentação, você já pode submeter uma participação lá, é super válido. Tá? Bom, não precisamos falar que o mercado hoje de containers é milionário. Tem muitas empresas investindo nisso, muitas empresas criando produtos em cima do Kubernetes. Né? O Kubernetes chegou num ponto que há pouco tempo atrás o próprio Google anunciou que ele vai rodar a stack dele de cloud dentro das empresas. Então você imagina que antes você tinha o Google Cloud na nuvem do Google e daqui a pouco você pode ter os mesmos produtos de Kubernetes, qualidade de Google rodando dentro da sua empresa. Então
vamos dizer assim, é um crescimento sensacional. E se você embarcar agora nesse mundo de containers, Kubernetes, eu acho que vocês podem ter muito sucesso, né, na carreira de vocês, tá? E uma coisa que é legal também é que o Kubernetes é extremamente portável. Se você desenvolve uma aplicação, mesmo que use as APIs do Kubernetes, você vai conseguir com bastante facilidade rodar na AWS, ou no Google Cloud, ou DigitalOcean, ou até no seu próprio computador. Então, isso traz muita flexibilidade. E num cenário futuro que a maioria das empresas vai ter de multi-cloud, faz muito sentido. Tá? Bom, Kubernetes hoje é primordialmente Linux, mas as versões mais novas vão vir já tem suporte ao Windows, graças a, adivinha quem, Microsoft. Bom, alguns números de Kubernetes, as últimas, a quantidade de mudanças em 2017, opa, foi um pouco rápido demais. Quantidade de desenvolvedores ativos, 628, e 55 empresas parceiras, isso dá de 2017. Esse ano vai ter muito mais novidade, tá? Quando você faz uma escolha, então, tecnológica, invista tempo em conhecer o que você está escolhendo. Você escolheu Azure? Ótimo. Senta a bunda lá e estuda o tal do Azure, beleza? Você estudou Kubernetes? Ótimo. Você vai ter um futuro brilhante. Gaste tempo entendendo como ele funciona de fato. Ok? Bom, sem querer entrar em muitos detalhes, eu coloquei aqui para vocês um overview do que é o Kubernetes. Eu não sei se todo mundo conhece, mas eu acho legal a gente ter uma noção de como que ele funciona, bem alto nível. Obviamente na internet vocês podem achar muito mais informação sobre isso. E o que é o Kubernetes de fato, né? O pessoal criou um conceito de abstração dentro do Kubernetes, onde todos os recursos da API do Kubernetes são manipuláveis através de descritores. Então imagina assim, quando você quer criar uma aplicação para o Kubernetes, você vai descrever através de como um código-fonte, num formato específico, o que você quer que o Kubernetes execute para você. Você vai descrever o que você quer, mas não como. Aí que está o negócio legal do Kubernetes. Você fala o que e o Kubernetes adivinha como que ele vai fazer aquilo lá se tornar realidade. Obviamente, se você pedir uma coisa que não tem recursos computacionais suficientes, não vai funcionar, tá? E o que são esses recursos que eu estou falando? Bom, o Kubernetes é extremamente orientado a APIs. Tá? Esses recursos representam chamadas nas APIs do Kubernetes. O Node, por exemplo, também representado via API, é o servidor que vai executar os seus containers. Okay? O cluster é a reunião de nós, organizados pelo master. O pod é a sua aplicação de fato. É aquele elemento que encapsula ali o seu container Docker que tem lá o seu .NET bonito. O deployment é a forma que você usa para instalar uma aplicação nesse cluster. E o Ingress e o Ceph são a forma que você usa para expor essa sua aplicação para o mundo. Simples assim, não é? Então, com recursos bem definidos, você tem uma arquitetura que você consegue criar uma aplicação, definir como é que ela vai rodar, como é que ela vai ser exposta, como é que ela vai depender de outras aplicações. E isso é refletido ali. A gente pode ter é refletido, por exemplo, naquela arquitetura lá. Na parte de baixo você tem os nós expõem aplicações através de serviço, foi o que eu acabei de falar. Isso reflete lá para o usuário final através do IP público, por exemplo. Eu estou apontando com o dedo, mas dá para usar o laser. Bom, descendo um pouco mais na arquitetura do próprio Kubernetes, eu gostei do laser. Descendo um pouco mais na arquitetura do Kubernetes, a gente tem aqui o nó. Não se assustem, a coisa não é mágica. O pessoal do Google e outros criaram uma série de componentes que mantêm as suas aplicações rodando, tá? E o master aqui, é o elemento que coordena
como que essas coisas aqui estão acontecendo. Tá? Não vou descer em detalhes de cada um desses componentes. Na internet tem bastante referência sobre isso. Eu acho que para quem gosta de entender como algoritmo de distribuição de carga, essas coisas, eu acho que pode mergulhar nisso aqui. Tá? Bom, voltando agora no nosso projeto, depois que a gente viu que Azure é uma boa opção e Kubernetes melhor ainda, a gente começou a ver que, bom, não é só isso, tá? O projeto nunca é só essas escolhas. A gente tem que lidar com questões como, por exemplo, ambientes. Que ambientes fazem sentido para o meu cliente? É o local, para os desenvolvedores, é pré-QA, QA, Product Staging. Isso faz parte da sua definição também. Eu tenho que definir um padrão de empacotamento. Como é que essas aplicações vão ser instaladas? O Kubernetes dá uma série de recursos para você, mas você, enquanto desenvolvedor, como é que você vai organizar esse código-fonte que você tem que criar para o Kubernetes funcionar, certo? O padrão Helm chart é bem propício para isso. Bom, eu estou criando a aplicação, mas eu preciso testar essa aplicação, eu preciso gerar um binário, eu preciso fazer uma série de coisas. Entendam então isso como uma sequência, isso é um pipeline, tá? Pipeline de integração contínua. O tempo todo você está comitando, o tempo todo nós estamos gerando build. Bom, se eu estou gerando código, eu preciso entregar esse código em algum lugar. Eu preciso deixar sempre uma versão disponível para instalação. Eu posso então usar um pipeline de entrega contínua para fazer isso para mim. O meu código-fonte está como organizado? Como é que eu crio meus deliveries? As minhas entregas, eu tenho um padrão para isso ou é o que dá na minha cabeça? Não. Define um padrão que todo mundo conhece, por exemplo, Git Flow. Tem outros padrões. Adapte-se ao que for melhor para a empresa. E se eu estou expondo essas aplicações para o mundo, não é uma questão de criar um IP público, certo? Eu tenho que ter um padrão de integração. Eu vou trabalhar com um padrão de APIs. Eu vou expor isso numa ferramenta de gerenciamento de APIs, como o API Gateway, por exemplo. Bom, o mundo está lá fora cheio de hackers querendo copiar minhas informações. Então eu criei toda uma série de artefatos, estou disponibilizando IP público, mas o que faz sentido para eu não impedir agentes maliciosos de me prejudicar, de prejudicar o negócio do meu cliente? Então também tem que pensar em segurança. Bom, definimos essa série de questões que nós temos que responder. E nós precisamos ajustar sempre isso que nós estamos fazendo com a realidade. Então, no caso dos ambientes, você usa nuvem, mas você evita de usar a nuvem desnecessariamente, porque é caro, ok? Você criou seu padrão de empacotamento, mas ele não é estático. Ele tem que suportar novas funcionalidades, tá? Novos tipos de stack, novas tecnologias. O meu pipeline de integração contínua, eu tenho minhas dificuldades técnicas próprias. Como é que eu faço uma imagem de Docker, por exemplo, com .NET? Ou com qualquer outra coisa. Como é que eu crio uma imagem de container que daqui a pouco um camarada não vai vir me hackear? Tem que pensar nisso também. O meu pipeline de entrega contínua. Se eu não faço ele direito, eu não consigo entregar direito o valor para o meu cliente. Então, eu tenho que monitorar. Eu tenho que monitorar para saber o quão efetivo eu tô sendo. Tá? Se eu tenho uma definição de como meu código está organizado, eu tenho que pensar agora em release notes. Em que momento que momento eu vou criar uma branch, em que momento eu vou apagar uma branch. E principalmente tempo de build. E integração não é só APIs. Muitas empresas trabalham com N tipos de integrações, das mais malucas possíveis. E a integração via API, via arquivo, via e-mail, entre nuvens, on-premise e assim sucessivamente. Então isso é extremamente complicado de você manter de uma forma organizada. E quando eu estou falando de segurança, não é só uma questão de, bom, utilizei off e estou seguro. Envolve entender a sua topologia de rede, envolve criar uma organização de contas. Quer dizer, organização de contas eu tenho minha cloud,
Mas eu não preciso ter uma conta só de cloud. Eu posso ter uma conta de produção, uma conta para parceiros, uma conta para desenvolvimento, assim vai. Tá, aqui uma visão bem alto nível do nosso pipeline, como é que ele funciona. A grosso modo, é a sequência que todo mundo já conhece. Você comita o código-fonte no sistema de versionamento de controle. O nosso sistema de build empacota, roda um scanning para saber se tem alguma vulnerabilidade, algum problema, algum bug no nosso código. Tá? Se nós estamos falando de trabalhar com imagens, a gente também gera essas imagens Docker e a gente automatiza a instalação das nossas aplicações, seja no Kubernetes, e se essas aplicações precisarem de outros recursos da Azure, a gente também precisa pensar em automatizar isso. Tá? Quando chega o momento de fazer uma release, o meu processo de automação é o responsável por jogar, em pré-QA, QA ou produção. No momento que isso aqui está funcionando, vão acontecer problemas. Então, a gente deveria analisar esses problemas e retroalimentar isso aqui, gerar novas correções, e assim vai, e esse ciclo nunca acaba enquanto o sistema existir, ok? Então, a dica que eu tenho para vocês do mundo real é isso. Não comece um projeto sem ter um pipeline, seja de integração contínua ou de entrega contínua. O pipeline é fundamental para o sucesso de qualquer projeto de software hoje em dia. Tá? A arquitetura que a gente... Aqui está muito simplificado, mas a arquitetura básica de microserviços que a gente adotou é essa. O cliente vai acessar nossas APIs, antes tem uma passagem por validação aqui através de um provedor de identidade, que faz autenticação e autorização. Os nossos microserviços expondo a API nesse elemento de gerenciamento de APIs, o API Gateway, e eventualmente o SQL Server aqui provendo dados para um microserviço ou outro. E o que é automatizado hoje em dia na criação? Tudo, exceto o cliente que está lá, então não tem jeito. Tá? Isso é super importante para a gente ter performance, ok? Bom, isso não vem sozinho, tá? Quando a gente está pensando nessa questão de DevOps e automação e etc., não é uma questão de imposição tecnológica. A cultura das pessoas, a cultura empresarial tem que ser adaptada a isso, né? O rapaz que estava aqui antes de mim falando de vou varar à noite e etc e tal, a equipe de operação e a equipe... Isso a gente pode imaginar que tem que mudar quando a gente está falando de um time, né? O nosso time, isso é meio complicado na maioria das empresas, mas o nosso time, ele não é só desenvolvedor, o nosso time tem pessoal de operação, aquelas pessoas que antes era equipe de banco de dados, por que não trazer elas para fazer também parte do nosso time, tá? Isso é uma mudança que a gente tem que promover. Então, DevOps ou DevSecOps não é uma questão de tecnologia somente, né? Tem um lance cultural muito importante, tá? O que a gente tem aprendido diariamente é que infraestrutura é o gado e não animal de estimação. Sabe aqueles servidores que vocês davam o nome de planeta? Aquilo lá não existe mais, não. Você cria lá, e ele está rindo, mas ele sabe o que eu estou falando. Você tinha lá o Júpiter e etc e tal, esquece isso, tá? Você tem que ser capaz de criar a sua infraestrutura e detonar ela quando você quiser. Isso é um pouco rebelde, assim, mas façam isso. Façam isso que vocês vão ter muito mais liberdade para inovar. Quando você cria um servidor e fica cantando para ele, instalando patch, aquela coisa lá mata a sua inovação completamente, ok? Bom, quando você está disposto a inovar, você demonstra valor rápido. Demonstrar valor não é só uma questão de ganhar tapinha nas costas, você tem que traduzir o que você está oferecendo para o seu cliente em números. Então tem que ser mensurável na performance, tem que ser mensurável no dia a dia do cliente, tem que ser perceptível, tá? Tem que fazer parte, a automação faz parte do seu dia a dia.
aquela coisa de, nossa, eu não sei escrever script, problema seu. Aprenda a escrever, aprenda a automatizar, coloque isso no seu mindset, tá? Você faz Java ou .NET? Ok. Por que não descobrir o que um Ansible, por exemplo, como é que ele funciona? Por que não entender na Azure ou na AWS como criar recursos automaticamente, ok? No caso desse projeto, isso faz parte do nosso dia a dia. Tá? É legal também a equipe, ver a equipe não só pensando se o .NET está bonito, se o código está aquela coisa. As pessoas têm tido cada vez mais preocupação em atributos de qualidade do projeto. O que é isso? Bom, é se o software está escalando, se o software é confiável, se o software está seguro, tá? Isso tem que fazer parte do seu dia a dia também. Não é só se o código está bonito, é se todo aquele contexto que o seu código, né, todo aquele valor que você está pretendendo gerar, está de fato fazendo sentido. Bom, é o que eu falei também, cultura da inovação. Esteja disposto a errar. Tá? Obviamente, se você errar muito, seu gerente vai te dar um xingo. Mas, ainda assim, cada erro que você está tendo é uma oportunidade de aprendizado. Ok? Então, você tem que estar disposto a inovar. Quando a gente está pensando em Azure ou Kubernetes, não são ferramentas estáticas. Não são coisas que você vai instalar e esquecer. Kubernetes, ele lança uma versão inteira, uma versão full, a cada 3 meses. Então, você tem que estar disposto a entender o que está rolando. E a cultura de disseminação do conhecimento, que é óbvio isso, mas nem tanto para muitas pessoas. Tudo que você está aprendendo, então crie mecanismos para você passar esse conhecimento para frente. Tá? Ou faça meetups, ou hackathon, ou seja lá o que faça sentido na sua empresa, mas chame as pessoas e mostre o que você está fazendo. Bom, alguns números do projeto. O projeto é relativamente novo, mas com 6 meses de projeto, a gente já chegou hoje no patamar de uma publicação por dia. Então, quando a gente descobre algum defeito, quando a gente descobre melhorias, a gente não espera 2 meses, 6 meses ou 1 ano, que é o que a Falcone está normalmente acostumada a fazer. Tá? Então, a gente passa por esse pipeline e disponibiliza essa melhoria. E a empresa já teve, em 6 meses, um ganho de 15% no operacional dela. Então, foi 15% de vantagem, de redução de perda de tempo ou de lucratividade que eles tiveram. Eu acho que para uma empresa desse porte, que estava acostumado com uma forma antiga de trabalho, eu acho que é bem válido. Obviamente, o projeto está só começando. E a gente tem releases e novas funcionalidades a cada final de sprint. Então, se a gente faz uma sprint a cada 2 semanas, por mês nós temos 2 releases funcionais, tá? Prontas para demo. Bom, para pensar um pouco, eu coloquei essa frase aqui do Kelsey. O Kelsey, não sei se todos conhecem, mas ele é um dos papas do Kubernetes. E ele fala uma coisa legal, que é o seguinte: o Kubernetes, ele tem as abstrações que a gente consegue pensar nas aplicações de uma maneira interessante e consistente o suficiente para a gente conseguir trabalhar em vários ambientes. Então não tem mais aquela coisa de, na minha máquina funciona. Quem já falou isso aqui alguma vez? Eu parei de falar porque dá uma vergonha quando você fala esse tipo de coisa. Mas aqui é legal, porque na minha máquina funciona. E na máquina do meu companheiro que está integrando comigo diariamente também funciona. Parou de ser coincidência. E quando eu colocar na Azure ou no Google Cloud, também vai funcionar. Tá? Então o Kubernetes está aí para ajudar a gente com isso. Basicamente é isso. O meu contato está aqui. E o contato do Ramon, que é o líder dessa demanda lá na DTI, também está ali. Quem quiser entrar em contato, pode ficar à vontade. E é isso.